Hoje nós vamos continuar nossa série mais, mas a mensagem de hoje, ela é baseada nesse momento importante que nós estamos vivendo e comemorando que é a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso o tema da mensagem de hoje é mais receptível. Esse é o tema de hoje, mais receptível. Mais receptível a quê? Mais receptível a Jesus, mais receptível ao Evangelho, a mensagem da cruz. Por isso a mensagem tem o tema mais receptível. Eu quero só lembrar que hoje você tem uma caneta diferente aí na sua cadeira. Está bem mais bonita do que a anterior. Mas eu quero só lembrar que tem um nomezinho escrito de preto aí embaixo. O que é que tem escrito de preto aí? Não é para você levar para casa e usar só quando vier para a igreja, não. Isso significa que ela é exclusiva de usar aqui, tá ok? Então, se você vê alguém por aí durante a semana com a caneta dessa, a caneta da igreja. O bom é que ficou mais fácil, né, da gente saber quem levou. Mas aí eu digo isso porque caneta no instinto você coloca aqui, mas aí assim todo mundo vai ajudar você a não esquecer. Vamos lá, então mais receptivo. O nosso texto base, Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao 38 e depois 44 ao 49. Então, diz o seguinte, o texto da palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirou a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo, o texto continua, ele salvou os outros, aí no singular, ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam, se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima de sua cabeça estavam escritas as seguintes palavras, este é o rei dos judeus. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Aí Jesus gritou bem alto, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Você pode fechar seus olhos e pode orar nesse instante? Peça a Deus para que o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração nessa noite. Peça a Deus que Ele tenha misericórdia de mim e me use como um instrumento para edificar a sua vida. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo tão precioso que temos reunidos nesse lugar escolhido para te adorar. Obrigado, Deus, porque hoje é um dia tão especial, onde comemoramos, Deus, o que há de mais especial na nossa fé, que foi a morte e a ressurreição do Teu Filho Jesus. Deus, nós queremos ser ministrados nessa noite, queremos ser edificados, confortados e confrontados, se preciso for. Fala conosco, Deus, nós damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para ministrar as nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Então nós acabamos de ler, resumidamente, o resumo da crucificação, da morte de Jesus. E quando eu falo sobre mais disponível, eu quero nos colocar no lugar das pessoas que estavam envolvidas com aquilo. Sabe, para que Jesus fosse crucificado, primeiro de tudo, ele precisava ser rejeitado. Então, por que Jesus foi crucificado? Porque ele foi rejeitado. E ele foi rejeitado porque o mundo não estava receptível. As pessoas não estavam receptíveis para receber Jesus e aceitar a sua mensagem. Eu fico pensando o que nós faríamos se nós vivêssemos naquela época, na época em que Jesus esteve aqui. Será que nós seríamos seguidores fiéis de Jesus? Ou será que nós seríamos opositores dedicados de Jesus, como alguns religiosos, ou na verdade a maioria dos religiosos eram?
Os religiosos não só eram opositores de Jesus, como eles eram dedicados opositores de Jesus. Em que grupo você estaria se você vivesse naquela época? Será que você estaria escondido, fugindo com medo, como os discípulos de Jesus? Ou você estaria no meio da multidão gritando: solta Barrabás, crucifica Jesus? Onde estaríamos? Fazendo o que estaríamos se vivêssemos na época em que Jesus veio à terra? Sabe, hoje é muito fácil a gente atirar pedra nos sacerdotes. Atiramos pedra até hoje em Judas, né? O dia de malhar o Judas, pendura o Judas lá num poste, numa árvore, num pedaço de pau e vamos malhar o Judas, porque é fácil condenarmos e malhar Judas, os sacerdotes, Pilatos, por terem rejeitado, por terem traído Jesus. Mas será que nós faríamos diferente deles se estivéssemos lá, no lugar deles? Eu afirmo com toda certeza que hoje é mais fácil você estar receptivo a Jesus. Hoje é mais fácil você crer em Jesus do que era na época em que ele esteve pessoalmente aqui. Imagina a cena. Imagine que Jesus não veio fisicamente à terra ainda e que estamos aguardando o Messias. Então imagine que de repente se levanta alguém que você conhece, alguém da sua cidade, e diz: eu sou o Messias. E embora ele faça milagres, embora ele faça algumas coisas, mas ele é alguém que você conhece, que viu crescer, que era filho do carpinteiro. E agora ele está dizendo que é o Filho de Deus, o Messias que vai salvar o mundo. Hoje nós não temos essa dificuldade, até porque nós temos séculos e mais séculos de história para provar que Jesus estava falando a verdade. Hoje nós temos o relato da ressurreição, que veio logo depois da sua morte, e as pessoas que crucificaram Jesus, elas não sabiam que ele iria ressuscitar, elas não criam nisso. Hoje, embora não o vejamos fisicamente, é mais fácil crer que Jesus de fato é o Filho de Deus. É mais fácil estar receptivo hoje a Jesus do que era naquela época. Então, não se apresse em jogar pedra nos sacerdotes, em Judas, em Pilatos, porque provavelmente faríamos a mesma coisa se estivéssemos no lugar deles. Na mensagem de hoje eu quero mostrar que seríamos realmente capazes de fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque mesmo hoje, mesmo com todos os séculos de história que provam que Jesus de fato é o Filho de Deus, nós ainda continuamos rejeitando a Jesus pelos mesmos motivos que os sacerdotes, que Pilatos e que Judas rejeitaram. Nós continuamos rejeitando, as pessoas hoje continuam rejeitando Jesus pelos mesmos motivos. É por isso que a pergunta que eu responder hoje, eu vou rejeitando. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: o que impede as pessoas de serem mais receptivas a Jesus? O que impede as pessoas de serem mais receptivas a Jesus? E aí você já pode pegar a sua caneta nova, o seu esboço, e você já pode preencher aí. Primeira razão que nos impede de ser receptivo, alguns têm esse problema: ganância e amor ao dinheiro. Complete aí. Quais as razões que nos impedem de sermos mais receptivos? Primeira delas, ganância e amor ao dinheiro. Como mostra nesse próximo slide, esse foi o caso de Judas. Então, quando eu falo de ganância e amor ao dinheiro como razão para rejeitar ou trair Jesus, eu estou me referindo ao exemplo de Judas. Porém, como eu já compartilhei até alguns domingos atrás, que eu falei rapidamente sobre isso aqui em outra mensagem, existem grupos de estudiosos que são ferrenhos defensores de Judas. Não sei se você já ouviu falar disso. Eles afirmam que Judas traiu sim Jesus, mas por motivos mais nobres, não por ganância, não porque amava o dinheiro. Esse grupo de estudiosos, eu estou meio torto, né? Será que agora eu estou melhor? Melhorou?
Ok. Olha só, esse grupo de estudiosos, eles afirmam que Judas, ele fazia parte de um partido político da época chamado Zelotes. E esse partido político, ele tinha como motivação uma luta nacionalista. O objetivo desse partido era libertar, era promover uma luta contra o Império Romano, porque na época o Império Romano, ele dominava o povo de Israel, ele dominava Jerusalém, e o povo era meio que escravo mesmo de Roma, eram subjugados a Roma. Então esses zelotes eram um partido político, um movimento político por judeus que sonhavam com a libertação da opressão de Roma. Então advogam esses estudiosos que Judas era parte desse grupo e que Judas tinha um sonho de libertar Israel do jugo do Império Romano. E que ele havia se infiltrado, olha o argumento, ele havia se infiltrado no grupo de Jesus, porque ele achava que Jesus seria o revolucionário que iria promover um movimento de guerra e que iria derrotar o Império Romano. Então, por causa disso, ele se infiltra no grupo de Jesus. Só que, de repente, com o andar, Judas percebe que Jesus não tinha nenhuma intenção de lutar contra o Império Romano. Quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, é um reino espiritual. Quando Jesus deixa claro que era necessário que ele morresse. Quando ele deixa claro que o que ele veio libertar não foi de Roma, mas do pecado, do diabo, da morte. Então Judas percebe que Jesus não seria o revolucionário que iria tirar o poder de Roma. Aí ele toma uma atitude drástica, ele trama um plano, e não tem nada disso na Bíblia, isso são os estudiosos que dizem. E aí Judas faz um plano, e o plano que Judas faz é o seguinte: eu vou entregar Jesus, eu vou trair ele, vou entregar ele, porque na hora que vierem prender Jesus, ele vai reagir, e quando ele reagir, a multidão que o ama e o segue vão se inflamar, e aí está começada a revolução. Mesmo sem ele querer, eu vou promover uma situação em que a revolução vai começar, porque a multidão vai sair em defesa de Jesus, e aí a revolução começa. Quando ele entrega Jesus, quando ele traz Jesus, e Jesus é preso, e Jesus não faz nada para se defender, como ovelha muda é levada ao matadouro, e quando ele percebe que nem a multidão, nem muito menos os seus discípulos que correram, fugiram, se esconderam, e aí ele percebe que agora ele é culpado da morte de um inocente, ele se sente tão culpado e se envolve num remorso tão profundo que ele tira a própria vida. Linda história. Se você escuta uma história dessa e diz, coitadinho de Judas, ele não é tão ruim quanto eu pensava que ele era. Meus amados, essa história, apesar de bem articulada por alguns defensores de Judas, essa história não é verdadeira. Essa história não reflete a verdade que a Bíblia fala a respeito da traição de Judas. Judas não traiu Jesus por motivos políticos ou nacionalistas. Se fosse por motivos políticos e nacionalistas, por que na hora de entregar Jesus ele negociou um preço? Por que ele vendeu Jesus? Porque ele simplesmente não entregou, se ele não amava o dinheiro, se ele não era ganancioso e se a razão dele era só uma causa política. Por que ele negocia? Ele vende Jesus, ele vende a informação de onde Jesus estava, ele vende a informação de discernir quem era Jesus na escuridão do jardim. Para ser preso, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata era o preço de um escravo comum. Ele não só negocia Jesus, como ele vende muito mal Jesus. Ele vende no preço de um escravo comum 30 moedas de prata. Isso prova que o verdadeiro motivo de Judas era ganância. Judas não só não amava Jesus, como Judas amava o dinheiro. João, o evangelista, deixa bem claro, quando escreve no relato da mulher pecadora, João capítulo 12, versículo 3 ao 5, João 12, 3 a 5, diz o seguinte: então Maria, tomando um arátel de unguento de nardo puro, um perfume caríssimo de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes,
filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Outra vez você diz: esse Judas, pense num caba bom. Olha o pensamento dele. A mulher chega lá e quebra um vidro de perfume caríssimo e lava os pés de Jesus com um vidro de perfume caríssimo. E qual o comentário de Judas? Que desperdício. Por que não pegou esse perfume e não vendeu e não compramos comida para dar aos pobres? E você, escutando uma coisa dessa, diz: esse homem é um santo. Esse homem é melhor do que os outros tudinho. Mas se você continuar lendo, olha o que João diz a respeito de Judas e a motivação de Judas. João, que conhecia Judas e convivia com Judas, olha o que João diz no capítulo 12, versículo 6. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar o que punham nela. Entendeu? A motivação de Judas, João revela. Ele não estava preocupado com os pobres, não. Ele disse que era melhor vender para dar esse dinheiro para os discípulos, para eles poderem comprar comida, porque na hora que venderem e o dinheiro fosse depositado na bolsa dos discípulos, e Judas era o tesoureiro. Na hora que o dinheiro fosse depositado na bolsa dos discípulos, João diz, ele ia se servir do dinheiro que punham na bolsa, porque ele era ladrão. É o que a palavra diz a respeito de Judas. A motivação de Judas era ganância e amor ao dinheiro. Ele era corrupto. Ele amava o dinheiro mais do que ele amava Jesus e mais do que ele amava as pessoas e os pobres. O que é que nós temos a ver com isso? Ainda hoje, assim como Judas, muitos rejeitam a Jesus. Muitos se distanciam de Jesus, não porque são ladrões, mas porque amam o dinheiro assim como Judas amava, por causa da ganância. Muitos dizem não para Jesus porque sabem, você deve conhecer um monte de gente que já falou disso, eles sabem que comprometer a vida com Jesus, eles sabem que tornar-se discípulo implica diretamente em investimento financeiro também, e por isso eles preferem dizer não. Esse nosso ser discípulo, de seguir Jesus, de seguir a Bíblia, isso envolve dinheiro. Isso envolve alguma coisa financeira e eu não estou disposto a fazer isso. A primeira preocupação de um monte de gente quando escuta falar de Jesus, que sente um impulso de tornar-se discípulo, a primeira preocupação é: peraí, se eu for ser crente eu tenho que dar o dízimo? É inevitável essa pergunta, é a primeira coisa que eles perguntam. Peraí, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar oferta, é obrigado a dar o dízimo? A primeira preocupação é: quanto isso vai custar? Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, quanto isso vai custar? Vai custar muita coisa? Então, é melhor não. É melhor não. E aí rejeitam a Jesus, não estão receptíveis a Jesus, porque amam demais o que possuem, mesmo que não possuam muita coisa. E existem aqueles que, apesar de terem uma resposta afirmativa quando ouvem o Evangelho, são pessoas que acreditam em tudo que a Bíblia diz, menos no que a Bíblia diz sobre dízimo e sobre oferta e sobre contribuição. Eu acredito na Bíblia, mas se ela falar em dinheiro, eu faço de conta que não ouvi. E não sei se você sabe, a Bíblia fala mais de finanças, de dinheiro, de recursos do que de céu. Sabe por quê? Porque Deus sabe a importância disso para a nossa vida. Deus sabe que se tem uma coisa que pode levar você para o inferno, que pode levar você a rejeitar uma vida com Jesus, é o amor ao dinheiro. E é por isso que ele falou tanto sobre isso. O que essas pessoas não entendem é que antes, muito antes do dízimo do dízimo da oferta ser um meio de sustentar a obra de Deus na terra, dízimo e oferta é um meio que Deus encontrou e muito eficaz de tratar o nosso coração, para que nós não nos tornemos amantes do dinheiro e gananciosos. Cada vez, já falei isso aqui dezenas de vezes, cada vez que você dizima, cada vez que você oferta, cada vez que você contribui com o necessitado, cada vez que você devolve a Deus, você está matando a ganância do seu coração. Você está dizendo: eu amo Deus, não amo o dinheiro. Sabe, se você é alguém
que já tem muitos anos de vida cristã, e se isso já é uma questão resolvida na sua vida, se você não chora cada vez que tem que devolver o dízimo, você deve lembrar que no início não era tão fácil assim. Você deve lembrar que quando você começou a sua vida cristã, no início doía devolver o dízimo, doía entregar uma oferta, porque você amava aquilo. Mas à medida que você foi praticando isso, isso é uma disciplina espiritual, à medida que você foi praticando isso, você foi desapegando. Você foi desapegando. E hoje talvez isso não seja mais um problema para você. O dízimo não é uma necessidade de Deus. Domingo passado eu li aquele texto que disse: se vocês não falarem, as pedras vão falar por vocês. Esse princípio se aplica a tudo. Se vocês não fizerem o que Deus quer que faça, as pedras vão fazer. Deus levanta até quem não crê nele para fazer. Dízimo é uma necessidade minha e sua. Eu preciso tratar o meu coração para que ele não ame o dinheiro. Deus sabe muito bem do estrago que o amor ao dinheiro pode fazer. Ele sabe que se nós nos apegarmos ao dinheiro, nós vamos nos distanciar dele como Judas fez. Olha só o que diz Mateus 6,24, você já deve saber de qual é esse texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. De que dois senhores são esses que a Bíblia está falando? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha o que a Bíblia está falando. Você não pode servir a dois senhores. Aqui Jesus coloca o dinheiro como um senhor. O dinheiro ele pode se tornar o teu senhor. E Jesus está dizendo: você não pode servir ao Senhor dinheiro e ao Senhor Deus. Ou você serve um ou você serve outro. Se você ama um, você despreza o outro. E é por isso que ele institui a prática da oferta, do dízimo, do contribuir. Porque isso trata o meu coração. Cada vez que eu entrego, cada vez que eu devolvo, cada vez que eu abro mão, eu vou matando esse Senhor, para que ele não seja meu Senhor. O dinheiro tem que ser meu servo e não o meu Senhor. Meu Senhor só tem que ser um. Cada vez que você se apegar ao dinheiro, você vai se afastar de Deus, como aconteceu com Judas. Olha só o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6,10, Paulo diz assim: pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram suas vidas de sofrimento. O problema é o dinheiro? Não. Paulo diz que o problema, a raiz de todo problema, de todo mal, é o amor ao dinheiro. E muitos, por amarem o dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. A questão do dinheiro é mais séria do que você pensa. Não brinque de amar o dinheiro, porque ou você ama o dinheiro ou você ama a Deus, ou você serve o dinheiro ou você serve a Deus. Uma das maiores provas que o homem moderno pode dar de estar comprometido com algo ou de valorizar algo é quando ele é capaz de investir financeiramente naquilo. Você diz que ama alguma coisa ou que valoriza alguma coisa, mas você não é capaz de investir naquilo, você não ama e não valoriza. Essa é a prova. Tem muita gente que diz que morre de amor pela igreja, mas é só ele ser chamado para contribuir com alguma coisa com ela e ele perde o encanto completo. Talvez você esteja pensando: está vendo? O pastor já está falando de dinheiro. Estava tão bom essa igreja, mas mexeu na parte mais sensível do homem, né? O bolso. E aí perde o encanto. Você pode dar um monte de desculpas, mas se eu estivesse falando sobre trabalhar, sobre servir, você não estava nem aí. Mas quando falou sobre dinheiro, isso ofende você. Sabe por quê? Porque isso é muito precioso para você. O contribuir, o dizimar e o ofertar é uma forma que Deus encontrou de tratar o seu coração. Deus não precisa disso. Deus não precisa do seu dinheiro. Se você não contribuir com nada, Deus vai fazer tudo o que Ele quer fazer. Mas o seu coração vai se distanciar dele. Cada vez que Deus impulsiona você a contribuir, seja com a obra dele, seja com um necessitado, e você diz não,
você está fazendo a mesma escolha que Judas. Você está escolhendo o dinheiro e rejeitando Jesus. Não deixe que o amor ao dinheiro impeça você de estar mais receptível para Jesus. Amém? Segunda razão. Anote aí nos seus esboços. Segunda razão que nos impede de estar mais receptíveis para Jesus: o orgulho e o ciúme. Complete aí: orgulho e o ciúme. Esse foi o caso dos sacerdotes. Orgulho e ciúme, essa foi a razão pelas quais os sacerdotes não estavam receptíveis a Jesus e rejeitaram a Jesus. Por que os sacerdotes eram orgulhosos? Eles eram orgulhosos porque eles eram a autoridade máxima entre os judeus, e isso, o poder subiu para a cabeça. Eles eram respeitados e temidos por todos lá em Jerusalém. Até alguns julgamentos entre os judeus eram feitos por eles. Eles tinham um poder de juiz também. E esse orgulho, essa prepotência, fazia com que eles achassem que não precisavam de Jesus. Na verdade, eles se achavam os próprios enviados de Deus. E inveja, onde é que entra a inveja e o ciúme? Eles não admitiam que ninguém tivesse mais autoridade do que eles diante do povo. E a autoridade era basicamente uma coisa que não faltava para Jesus. Por isso despertou o ciúme e a inveja nos sacerdotes. Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Isso foi um alvoroço quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Jesus tinha autoridade para julgar o mundo. Jesus tinha autoridade para expulsar demônios. Jesus tinha autoridade para curar enfermos, para ressuscitar mortos. E eles não poderiam suportar. Eles ficaram enciumados porque eles não admitiam que alguém tivesse mais autoridade do que eles. Sabe, assim como os sacerdotes, muitos hoje rejeitam a Jesus, porque assim como eles, são orgulhosos demais para admitirem que precisam de Jesus. São pessoas que são orgulhosas demais para admitirem que precisam de um Salvador, de um Redentor. Eu tenho problemas, eu tenho vícios, eu tenho fraquezas, mas na hora que eu quiser eu resolvo. Ou então são pessoas que dizem: eu quero sim um compromisso com Jesus, mas deixa primeiro eu resolver isso aqui, abandonar isso aqui e consertar isso aqui. Eles não admitem que eles precisam de Jesus para consertar a vida deles. Eles acham que pode consertar sozinho. São orgulhosos demais para admitirem que precisam de Jesus. E outros são ciumentos demais para permitirem que alguém seja uma autoridade maior do que eles na sua própria vida. Compreende isso? Seguir a Jesus é chamar Ele para ser o quê? Seu Senhor. Sabe o que significa? Que não manda mais você, quem manda é Ele. E você talvez seja orgulhoso demais e ciumento demais para dizer: não, eu admito, eu abro mão do controle da minha vida. Senhor, Tu pode controlar a minha vida. Sabe, de repente você é ciumento demais e orgulhoso demais para dizer: a cada decisão que eu vou tomar, eu vou fazer o que Jesus faria se estivesse no meu lugar e não o que eu quero. Não é uma decisão fácil você entregar a direção da sua vida para Jesus e simplesmente virar um passageiro. Talvez você seja ainda muito orgulhoso para fazer isso, é por isso que você rejeita. Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 7, versículo 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso que significa entregar a sua vida a Deus, significa que não interessa se você vive, se você morre, tudo que você faz é para o Senhor. Ele agora é o principal, Ele é quem dirige a tua vida, é por Ele que você vive, é para Ele que você vive. Você está disposto a abrir mão de ser o motorista da sua vida e se tornar um passageiro? Sabe, para muita gente isso é uma proposta inadmissível. Quem manda na minha vida sou eu. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Quem decide sou eu. Jesus é um negócio lá na igreja, a gente vai lá e canta
e escuta lá o que o pastor diz, mas aqui em casa quem manda sou eu. Quem decide sou eu. Jesus pode ser o meu salvador, mas o Senhor o posto do Senhor aqui é meu. Talvez você não diz isso com essas palavras, mas você age assim. Você ama a ideia de Jesus ser o teu salvador, mas você detesta a ideia dele ser o seu Senhor. Muitos hoje querem fazer como os sacerdotes, querem eliminar a possibilidade de dizer sim para Jesus, com medo de perderem o trono de suas próprias vidas. Rejeitam a Jesus pelos mesmos motivos dos sacerdotes: orgulho, porque acham que não precisam de Jesus; ciúme, porque não querem abrir mão do direito de ser dono do seu próprio nariz. Está disposto a abrir mão disso? Você está disposto a abrir mão do direito de ser dono do seu próprio nariz? Se não, você está rejeitando Jesus pelos mesmos motivos que os sacerdotes rejeitaram. Terceira razão que pode nos impedir de sermos mais receptíveis a Jesus. Terceira razão é a covardia. Complete aí no seu esboço. Terceira razão, covardia. Esse foi o caso de quem? De Pilatos. Em João, capítulo 19, versículo 10, diz assim: não me respondes? Quem está falando isso é Pilatos. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? É aquele momento em que Jesus é trazido a Pilatos, e Pilatos está tentando interrogar Jesus e tentar encontrar alguma saída ali, e Jesus está calado, porque a profecia já dizia que como ovelha muda ele seria levado ao matadouro. E ele fala, ele se irrita com Jesus e diz: você não sabe que eu tenho autoridade de soltar você, mas também tenho autoridade de crucificar você, porque você não fala comigo? Pilatos aqui é que nem peixe, ele morre pela boca. Aqui ele já está confessando que ele tinha nas mãos, humanamente falando, o direito de soltar Jesus ou o direito de mandar crucificar Jesus. Ele mesmo admite isso com sua própria boca. Por que então que Pilatos não soltou Jesus? Por que Pilatos resolveu crucificar Jesus? Interessante é que Pilatos não só tinha nas mãos o direito de soltá-lo como de crucificá-lo, como Pilatos tinha em sua mente a convicção de que Jesus era inocente. Pilatos tinha em sua mente a convicção de que a coisa certa a ser feita era soltar Jesus. A própria palavra de Deus lá em João revela que por 3 vezes o próprio Pilatos afirma com sua própria boca que não via em Jesus crime algum. João capítulo 18, versículo 38, diz assim: perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Olha o que Pilatos diz: eu não acho neste homem crime algum. João 19, versículo 4 diz: outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Ele de novo traz Jesus diante da multidão e diz: eu estou apresentando ele a vocês porque eu não acho nele crime algum. E João 19, versículo 6 diz: ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. 3 vezes seguidas, Pilatos declara com a sua própria boca: eu não vejo crime nenhum nesse homem. Existem mais 2 fatores externos, além da própria consciência de Pilatos, que reafirmam a inocência de Jesus para ele. O primeiro é que ele manda
Jesus para ser julgado por Herodes. E Herodes analisa Jesus e manda de volta porque também não viu nele crime de morte. E um segundo fator, olha só, nesse fator ainda, Lucas 23:15, olha só o que diz. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tenho feito coisa alguma digna de morte. Nem mesmo Herodes viu que Jesus havia feito alguma coisa digna de morte. E um outro fator que complica mais Pilatos e coloca mais consciência nele sobre a inocência de Jesus é o recado que a esposa dele manda para ele. A esposa dele tem um sonho durante a noite, uma revelação em sonho, e manda um recado para ele. Mateus 27:19. E estando ele assentado no tribunal, ele estava lá para julgar, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. A esposa de Pilatos teve uma revelação em sonho que Jesus era justo, que era inocente, e ela previne. Pilatos diz: não entra na questão dele, porque ele é justo, e essa noite eu sofri muito por causa dele. Pilatos tinha absoluta certeza, total convicção de que a coisa certa a ser feita era soltar Jesus. Ele tinha convicção de que Jesus era justo e inocente e que deveria soltar Jesus. Pilatos está diante de um grande problema. Ele queria evitar sentenciar Jesus, porque esse era inocente, a coisa a ser feita certa era soltar. Por outro lado, ele queria evitar soltar Jesus, pois os líderes judaicos, junto com a multidão furiosa, estavam lá fora gritando: crucificam, crucificam. Pilatos sabia que se soltasse Jesus, aquilo ia acontecer uma confusão tão grande em Jerusalém, que era capaz de ele perder o posto de governador. Diz os historiadores que Pilatos já estava por um fio, por causa de um problema dele querer colocar o brasão romano lá no templo judaico, e aquilo já tinha gerado um problema muito grande com os judeus, com os sacerdotes, e Roma não queria esse tipo de problema, porque isso dificultava o domínio ali. Ele queria manter os judeus debaixo do jugo, mas ali na amizade, ali sem muito problema. E Pilatos já tinha tomado algumas decisões meio erradas e tinha criado um certo desconforto. Pilatos já estava por um fio, e Pilatos sabia que se agora ele solta Jesus, aquela multidão enfurecida, inflamada pelos sacerdotes, ia fazer uma baderna, uma bagunça, um quebra-quebra em Jerusalém. E muito provavelmente ele perderia o cargo dele de governador. Por isso ele hesita em ir contra a multidão. Ele está diante de um problema. Ele quer soltar, mas não quer soltar. Ele sabe que o certo é fazer, mas ele teme as consequências. Por isso que eu digo que o motivo dele é covardia. Ele queria fazer o que é certo, mas também queria fazer o que era cômodo, o que era confortável. E nem sempre dá para você conciliar as duas coisas. Nem sempre o que é certo é o mais confortável. Às vezes o que é certo causa muito desconforto e traz muitos problemas. Ele queria fazer as duas coisas. Ele queria agradar a Deus e ele queria agradar a multidão. Como poderia Pilatos conciliar o inconciliável? Como ele poderia agradar dois públicos tão diferentes, Deus e as pessoas? Sabe, eu tenho descoberto que é quase impossível você agradar a Deus e as pessoas. É quase impossível. Esses dois públicos são muito diferentes. Pilatos estava tentando agradar os dois. As pessoas de hoje, elas costumam fazer a mesma coisa que Pilatos fez a respeito de Jesus. Elas sabem, elas têm convicção que Jesus é o Filho de Deus. Pergunta a qualquer pessoa na rua: por que Jesus morreu? Morreu pelos meus pecados, morreu para me salvar. Elas têm convicção. No Brasil, 95,4% dos brasileiros acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então, a esmagadora maioria dos brasileiros tem convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Eles têm convicção e sabem que Jesus é o Salvador de suas vidas do mundo. Elas sabem que a coisa certa a ser feita é entregar suas vidas a Ele, se tornar discípulos, desenvolver um relacionamento com Ele. Mas elas têm medo do que a multidão vai dizer, do que a multidão vai pensar e do que a multidão vai fazer. Está cheio de gente por aí
que têm convicção que ser discípulo de Jesus é a coisa certa a ser feita, mas eles estão com medo do que a multidão vão dizer. Querem ser discípulos de Jesus, mas e o que os meus pais vão dizer? Como é que eles vão receber essa notícia? Como é que a minha mãe, que tem raiva de crente, como é que ela vai suportar isso, e meu pai? Como é que o meu esposo, a minha esposa vai receber essa notícia? Ou meu namorado, a minha namorada, os meus amigos, o pessoal do trabalho, a turma da escola, da faculdade então, onde Jesus é coisa para quem não é culto, para quem não é inteligente. Imagina como vai ser a reação da turma na faculdade quando souber que agora eu me tornei discípulo de Jesus. Você tem convicção de que a coisa certa a ser feita é convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida, mas você está muito preocupado com o que as multidões estão falando, vão pensar ou vão dizer. E aí você fica entre Jesus e as multidões. Você fica em cima do muro. Sabe, Pilatos, ele se achava muito esperto. E Pilatos, ele tentou articular uma maneira de fazer uma conciliação. Pilatos, ele criou uma estratégia, ou várias estratégias, para tentar conciliar duas coisas: agradar a Deus e agradar as pessoas. Eu vou ficar em cima do muro e vou conseguir aqui, com muita articulação, agradar todo mundo. E aí ele cria algumas estratégias para tentar agradar a Deus e agradar as pessoas, fazer o que é certo, mas fazer o que era confortável. Ele não foi bem sucedido, mas a gente pode aprender algumas lições com ele. Então a pergunta agora é: quais foram as estratégias covardes de Pilatos na hora de rejeitar Jesus? Vamos ver o que foi que Pilatos tentou fazer e que muita gente tenta fazer hoje. Letra A: Pilatos tentou empurrar a decisão para outra pessoa. Quando Pilatos se viu diante da situação, ele queria agradar a Deus, ele queria agradar as pessoas, mas não queria desagradar ninguém, e ele se vê diante disso, ele toma uma decisão: eu vou empurrar para outra pessoa decidir, porque aí eu me safo dessa. A primeira opção dele foi, quando ele descobre que Jesus era da Galileia, ele diz: Galileia, peraí, não é, eu sou governador de Jerusalém, então já sei, Herodes está por aqui em Jerusalém esses dias, e ele é lá o governador da Galileia, então já sei, eu vou empurrar para Herodes. Herodes, vai que é tua. E aí ele manda Jesus para Herodes decidir. Deixa que ele resolva, eu não. Aí Herodes recebe Jesus, interroga Jesus, aquela coisa toda, e manda o quê? De volta. Pega, Pilatos, que o filho é teu. Não, a decisão é tua. Eu não vejo nele crime algum, te vira. Ele tentou empurrar para Herodes, Herodes mandou de volta para ele. A segunda tentativa dele de empurrar a decisão para outra pessoa foi empurrar para a multidão. Sabe, quando você está diante de uma decisão difícil e aí você não quer se comprometer e você prefere deixar que outros decidam, para pelo menos depois você dizer: mas foi eles que decidiram, não fui eu não. Ele tentou empurrar para a multidão. Pilatos lembrou que por ocasião da Páscoa ele sempre, como governador, concedia anistia, liberdade a um prisioneiro. Ele lembrou desse fato e ele pensou: essa é a grande ideia, agora já foi. Agora eu consegui me safar. Aí ele escolhe o pior que tem lá. Aí trazem quem? Barrabás. Barrabás era um caba de peia. E aí trazem com certeza era. Tem até uma série aí no History que está falando a verdadeira história de Barrabás. Não sei se você já viu. Que conversa é essa? Se Barrabás fosse um homem digno que os judeus amavam, Pilatos ia trazer logo Barrabás? É claro que ele escolheu Barrabás. Barrabás era um cabo de peia, pode ter certeza. E ele manda chamar Barrabás, bota Barrabás junto com Jesus e manda o povo escolher. Claro, o povo vai escolher, o povo vai querer que solte Barrabás. O povo vai escolher que solte Jesus. E aí, me livrei. Mateus 27, versículo 17 e 20. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matassem Jesus. Eu imagino a cara de Pilatos quando ele escuta a multidão incentivada pelos sacerdotes gritar: solta Barrabás, crucifica Jesus. A decisão volta de novo para ele.
Barrabás precisa ser solto porque a multidão escolheu Barrabás. E de novo, a decisão de crucifica ou não crucifica, solta ou não solta Jesus, está nas mãos de Pilatos. Isso acontece praticamente todos os dias com muita gente. Pessoas que têm em suas mãos, todos nós temos em nossas mãos, a liberdade dada por Deus e o direito dado por Deus de aceitar ou não o relacionamento com Jesus, de convidá-lo ou não para ser o Senhor da sua vida, de abrir ou não a porta do seu coração. Deus deu a você essa liberdade, Deus deu a você esse direito, você tem em suas mãos o poder de decidir: abro minha vida para Jesus ou não abro, convido Ele para entrar na minha vida ou não convido. Você tem esse direito, você tem essa decisão para tomar. Mas o que é que as pessoas fazem? Elas estão preocupadas em agradar as pessoas e agradar a Deus. Elas sabem que a coisa a ser feita é abrir o coração, mas o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, como vão reagir, e aí eles arrumam um jeito de empurrar a decisão para outras pessoas. Como? Eu vejo isso o tempo todo. Não, olha, se minha esposa aceitar a Jesus como o Senhor da vida dela, aí a gente vai junto. Ou então, eu vou esperar meu esposo. Se o meu esposo tomar uma decisão, aí eu vou junto com ele. Porque você sabe, né? Não adianta só um e o outro não ir. Tem que ser os dois. Eu estou procurando até hoje a passagem bíblica que diz assim: tem que ser os dois. Um só não adianta. Não achei. Ou então, não, quando os meus pais vierem, quando os meus filhos vierem, e aí fica sempre empurrando: não, se a minha namorada aceitar, eu aceito também. Se meu namorado aceitar, meu noivo, minha noiva. E aí fica sempre empurrando para o outro. Não, se ele comprometer a vida dele com Jesus, eu comprometo também. Mas... E aí você, na verdade, você diz: não, eu quero, entende? Mas é por causa dele. É ele que não quer, ela que não quer. Então, quando ela quiser, quando ele quiser, aí eu vou também. Você entende que não é culpa minha? Você entende que é ele ou é ela? E aí você está dando uma de Pilatos. Deus colocou nas suas mãos, mas você está empurrando para outro. Por causa do outro. Isso acontece o tempo todo. Você sabe que a coisa certa é ser feita, mas eu não posso matar a minha mãe de desgosto. Eu não posso aguentar a chacota da turma lá na faculdade. Sabe outra forma de empurrar a decisão para o outro, ou botar a culpa no outro pela sua decisão errada? É de repente você já foi ferido, enganado por um crente. Isso, a probabilidade disso acontecer é muito grande. De você já ter sido enganado, ou machucado, ou ter sido decepcionado por um crente, ou por um líder, ou por um pastor, que também não é difícil. E aí você diz: por causa deles é que eu não quero esse negócio de Deus, de relacionamento com Deus, de participar da igreja. Aí o que você faz? Você tira a responsabilidade que é sua e coloca no outro. Cuidado, não joguem para os outros uma responsabilidade que é inteiramente sua. A salvação não é coletiva, a salvação é individual. A Bíblia não diz que não junta todo mundo na tua casa, vem todo mundo junto para aceitar tudo de uma vez só. A Bíblia não diz isso. A responsabilidade de fazer um compromisso com Jesus é como uma bolinha de ping-pong. Já viu o jogo de ping-pong? Ping-pong. Você joga, mas ela volta para você rapidinho. E sabe quando é que ela vai voltar para você? Quando você estiver diante de Deus. E aí você vai dizer para Deus: Senhor, olha, eu não quis um relacionamento contigo não, por culpa do meu marido. Porque ele não quis, e aí eu fiquei esperando, e aí morri e não deu tempo. Ah, minha filha, claro, venham para cá. É isso que a Bíblia diz? Não. Você pode jogar para outro, mas essa responsabilidade volta sempre para você. Então essa foi a primeira estratégia covarde de Pilatos: empurrar a responsabilidade para o outro. A segunda estratégia covarde de Pilatos: ele tomou meias medidas. Meias medidas. Lucas 23:16 diz assim: castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Olha qual era a ideia de Pilatos. A multidão está insana, com sede de sangue, pedindo para matar esse homem, estão com raiva dele, com ódio dele.
Eu sei que ele é inocente, eu não quero crucificá-lo, mas eu também tenho que atender os anseios da multidão. O que é que ele decide? Meias medidas. Eu não crucifico, mas eu vou mandar dar uma surra nele. Vocês até viram que um dos louvores o vídeo disso. Aí Pilatos manda surrar Jesus. A estratégia de Pilatos: vou mandar surrá-lo e depois eu vou soltá-lo. Porque a multidão vai estar saciada da sede de sangue que eles estão sentindo. Ele manda surrar Jesus, os soldados passam até da conta, ele traz Jesus dilacerado diante da multidão, e o que ele esperava que aquilo satisfizesse a multidão, que a multidão ficasse saciada pelo sangue que estava vendo em Jesus e a raiva fosse apagada. Mas ele traz Jesus todo dilacerado diante da multidão, e o que a multidão grita? Crucifica-o, crucifica-o, crucificam. Ele tenta meias medidas, ele tenta meias soluções, porque se Jesus é inocente, não deveria ser surrado. Se ele tinha consciência que Jesus era inocente, ele tinha que soltá-lo e não surrá-lo. Mas é uma meia medida, vou tentar de novo agradar os dois. Eu sacio o povo, mas eu não mato ele. E dá certo, não dá certo, a decisão volta de novo para ele. Meias medidas são aqueles que decidem ficar em cima do muro, tomar minhas medidas. Eu sei que é o certo a fazer, mas eu preciso agradar a esse e agradar aquele, e aí eles nunca se entregam completamente a um compromisso com Deus. São aqueles que fazem a oração da salvação, mas têm vergonha de dizer que fez. Não, eu fiz oração, convidei Jesus, mas é segredo, ninguém pode saber. Ele vai ser um discípulo 007. É aquele que vou frequentar a igreja, mas eu não vou me envolver com ninguém. Assisto o culto no domingo, terminou, vou me envolver com ninguém. É aquele que diz: não, eu vou ao culto, mas eu não vou a esse negócio de pequeno grupo. Sabe, essa parte da Bíblia que diz de casa em casa, partir o pão, em comunhão. Não, só eu vou ao culto. Ou então, não, eu vou ao PG, eu vou ao pequeno grupo, mas ao culto eu não vou. Sabe, é sempre meio, nunca vem todo. Sabe, quando der, eu vou contribuir, mas esse negócio de dizimista, de ofertante, sabe, não é para mim, não é para mim. Eu vou obedecer a Bíblia, mas naquelas coisas que eu concordar com ela. Eu vou falar a verdade, desde que isso não traga consequências para mim, não traga prejuízo para mim. Quando ela for boa para mim, eu falo a verdade. Aí você segue com meias medidas em cima do muro. Não funciona. Terceira decisão, estratégia covarde de Pilatos. Ele fez uma falsa declaração de lealdade. Falsa declaração de lealdade. Mateus, capítulo 27, versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Depois de tudo isso, ele chega diante da multidão e faz um teatro. Ele pega a água, em algumas versões diz: eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. Falsa declaração de lealdade, porque as suas mãos nem haviam secado e ele já entregara Jesus para ser crucificado. Lembra do primeiro texto que lemos sobre Pilatos? Ele diz: eu tenho o poder de soltá-lo e de crucificá-lo. Se ele saiu para ser crucificado, é porque Pilatos ordenou a sua crucificação. Ele faz um teatro público: as minhas mãos estão limpas do sangue desse inocente, mas por trás ele manda crucificar Jesus. Isso acontece o tempo todo. Pessoas que dizem publicamente que aceitam Jesus, que são discípulos de Jesus na igreja, mas longe da igreja agem como se nunca tivessem conhecido Jesus. Não tem quem diga que é discípulo de Jesus, pela forma que fala, pela forma que age, pela forma que trata os outros. Nega a sua fé e o seu relacionamento com Deus e com Jesus através dos seus atos e de suas palavras. Declaração pública falsa na igreja, mas lá fora não tem quem diga que ele é discípulo.
Olha só o que diz Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ele está falando dos religiosos, pessoas que vivem uma religião. O seu temor para comigo reside apenas em mandamentos de homens, em regras de homens que eles foram instruídos. Eles vêm ao culto, eles se vestem de uma determinada forma, têm um cabelo de uma determinada forma, usam ou não usam algumas coisas, falam, cumprimentam de uma forma diferente. Agora não é mais bom dia, paz do Senhor, graça e paz, mas é apenas coisas religiosas, mas o seu coração está distante de Deus. Meias medidas. Sabe, com Jesus não existe a possibilidade de uma entrega parcial. Eu vou entregar só a metade, só um departamento da minha vida. Até porque você não é um gato para ter 7 vidas. A minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida amorosa, a minha vida profissional. Você não é um gato para ter 7 vidas. Você tem uma vida só. E nessa vida você tem vários aspectos. Não existe uma entrega parcial. Com Jesus, ou você entrega tudo ou você não entrega nada. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz que você toma não é para crucificar Jesus de novo, é para crucificar o seu eu, a sua vontade, o seu querer, para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Lá em Apocalipse diz que os mornos, ele diz: ou você é quente ou você é frio. Ou seja, ou você me serve de verdade ou você vai para a bagaça de vez, porque os mornos eu vomito. Quem são os mornos? São os de meias medidas. Tô com um pé, é o Raimundo, né? Desculpa os Raimundos presentes. Um pé na igreja, um pé no mundo, né? É aquele que tá, mas não tá. Tá, mas só até certo ponto. Não funciona. Jesus está dizendo: você tá com um pé na igreja, um pé no mundo? Então escolha onde bota o pé. Se bota os dois na igreja, bota os dois no mundo. Porque se você continuar assim, eu vomito você. Meus amados, na mensagem de hoje, eu tenho certeza que aqueles que são discípulos, a maior parte do tempo pensou: a mensagem não é para mim. A mensagem é para aqueles que ainda não tomaram a decisão, aqueles que ainda continuam rejeitando Jesus. Eu sou discípulo. Eu faço parte da igreja de Jesus, do corpo de Cristo. Eu não rejeitei Jesus. Então a mensagem não é para mim. Eu gostaria de encerrar dizendo algo muito sério. Muitas pessoas, inclusive muitos que estão aqui, têm vivido como a multidão que recebeu Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. É incrível a história de Jesus. Uma semana antes, Jesus chegava em Jerusalém recebido como rei. Os ramos era a forma de receber reis. Quando a multidão recebe Jesus, que vinha montado no jumento, por sinal 0 quilômetro, ninguém havia montado naquele jumento antes, e a multidão aclama Jesus, grita por Jesus, ramos levantados. Tem muita gente vivendo hoje como aquela multidão que recebeu Jesus com ramos e que erguem suas mãos para Jesus e cantam para Jesus e fazem muito barulho para Jesus e aplaudem a Jesus. Mas a cada decisão que envolve negar-se a si mesmo, a cada decisão que envolve dizer não para os seus interesses, a cada decisão que envolve dizer não para o seu conforto, para o seu orgulho, simplesmente se juntam à multidão para gritar: crucificam, crucificam. Você pode estar usando a cruz para crucificar Jesus de novo, rejeitando cada vez que você é colocado diante de uma situação em que precisa agir como Ele ou agir como você quer, e você decide agir como você quer. Não deixe que nenhum desses motivos continue impedindo você de estar mais receptivo para Deus e para Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.